Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. A crença dos apóstolos tinha que servir e serviu de base às controvérsias e às contradições humanas que se suscitaram no correr dos tempos. Essas controvérsias, que atualmente só conduzem ou à fé cega ou à incredulidade, prepararam, através dos séculos, os espíritos para receber e suportar a revelação nova. A crença numa ressurreição corporal, pela volta do Espírito de Jesus a um corpo material humano igual aos vossos, tornado cadáver por efeito da morte real, qual a sofreis, essa crença, transitória por natureza, como todas as opiniões e interpretações humanas, produziu seus frutos. Hoje, constitui erro manifesto em face dos progressos realizados e se tornou inadmissível, condenada como está pelo princípio da imutabilidade das leis da natureza, por todos os fatos evangélicos que, iluminados com a luz da ciência espírita, servem de base e de fundamento à nova revelação para explicar, segundo o Espírito, em espírito e verdade, o que foi a ressurreição de Jesus, como se operou com aquele corpo formado segundo a letra por obra do Espírito Santo, isto é, excluídas todas e qualquer ação, toda e qualquer obra humana, pela aplicação e apropriação de leis naturais diversas das que presidem à reprodução na Terra. As leis naturais são imutáveis, como imutável é a vontade de Deus que as formulou desde toda a eternidade. Deus, portanto, nunca as derroga. De acordo com essas leis, quando em consequência da morte real, o espírito deixou o corpo material humano de que se revestira e que constituía a sua vida, segundo a maneira de ver dos homens, esse corpo, transformado em cadáver, pertence irrevogavelmente à Terra, e a não ser pela reencarnação, o espírito não poderá reviver corporalmente. Logo, se Jesus tivesse tido um corpo material como os vossos, impossível fora que esse corpo não se achasse mais, morto ou vivo, no sepulcro, quando a pedra que o fechava foi deslocada e derrubada. Impossível fora que houvesse desaparecido de um sepulcro cavado na rocha. Dele houvesse saído, estando chumbada a pedra que o tapava. Fora impossível que, com semelhante corpo, Jesus desaparecesse da vista dos 2 discípulos que iam para a aldeia de Emaús, achando-se com eles à mesa. Fora impossível que houvesse conseguido introduzir-se, entrar, penetrar no aposento onde seus discípulos se tinham reunido, surgir no meio deles, que de medo dos judeus, ali se encontravam a portas fechadas. Se estivesse revestido de um corpo humano idêntico aos vossos, como com tal corpo houvera Jesus podido, no cimo da montanha de Nazaré, escapar-se, passando por entre eles, das mãos dos judeus, que enfurecidos o levaram preso até aquela altura para o atirarem dali abaixo? Como com tal corpo houvera podido livrar-se, sair das mãos dos judeus que o cercavam dentro do templo, na galeria de Salomão, munidos de pedras para o lapidarem? Ora, o que teria sido impossível com um corpo terreno igual aos vossos,
foi possível e natural com um corpo fluídico de natureza perispirítica que Jesus podia, à sua vontade, tornar visível ou invisível, ao qual podia dar ou retirar a tangibilidade como e quando lhe aprouvesse. O que só com um corpo desses era possível, pôde-o Jesus. Fazê-lo desaparecer do sepulcro aberto na rocha, estando selada a chumbo a pedra que lhe tapava a entrada. Sumir-se da vista dos discípulos que iam para Emaús, estando com eles à mesa. Surgir e permanecer entre seus discípulos no aposento, onde estes, de medo dos judeus, se achavam reunidos a portas fechadas. A natureza que agora vos é revelada do seu corpo tudo explica, de acordo com a ciência espírita. Explica o fato ocorrido no cimo da montanha de Nazaré e o que ocorreu no templo na galeria de Salomão. Explica, por meio da ressurreição, e como consequência desta, o desaparecimento do corpo de dentro do sepulcro, as aparições sucessivas a Maria Madalena e às outras mulheres, a Pedro quando voltava do sepulcro, aos 2 discípulos que iam para Emaús e aos apóstolos muitas vezes. Explica ainda a sua ascensão para as regiões etéreas, concluída a sua missão terrena. Igualmente inadmissível é a ressurreição, se considerada como simples aparição do Espírito, que por efeito da morte real deixou seu corpo material idêntico aos vossos. Conformemente a essa hipótese humana, o corpo de Jesus teria sido um corpo terrestre qual os vossos, e pela morte passara ao estado de cadáver. Mas então impossível fora que esse cadáver houvesse desaparecido do sepulcro talhado na rocha, estando chumbada a pedra que lhe fechava a entrada, que não se achasse mais ali quando essa pedra foi deslocada e derrubada. Entretanto, ele lá não estava mais, havia desaparecido. O simples fato desse desaparecimento afasta e condena aquela hipótese humana. Se o cadáver estivesse no sepulcro quando se deu a deslocação e o derrubamento da pedra, teria caído forçosamente em poder dos soldados romanos e dos príncipes dos sacerdotes. Teria sido apresentado ao povo, aos apóstolos, aos discípulos, que, iludidos com as sucessivas aparições, proclamavam a ressurreição do Mestre. E Jesus, desde logo, não seria para toda a gente mais do que um impostor que prometera ressuscitar e não cumprir a promessa. Em se dando tal coisa, que seria feito dos apóstolos? Teriam desempenhado seus apostolados, sofrido o martírio, as torturas, os suplícios, afirmando e sustentando que o Mestre ressuscitara? E a missão terrena de Jesus, que valor ficaria tendo? Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.